Que o motivo dessa live foi um post que eu fiz nessa semana, se não me engano foi domingo, sábado ou domingo, e esse post ele falava sobre a dificuldade não, né? Na verdade ele falava assim, que pra gente encarar os conflitos se a gente encarar os conflitos sem recorrer à violência, estratégias de violência, a gente consegue viver relações mais respeitosas, mais tranquilas, né? A gente consegue viver em paz, assim, relacionamentos saudáveis e relacionamentos pautados na paz. E aí eu fui abrir uma discussão lá nos stories, lancei lá uma enquete e mais de 50 pessoas responderam essa enquete, para minha surpresa, e 100% respondeu que tem dificuldade de encarar os conflitos sem recorrer à violência. E eu achei uma boa pauta para bater um papo aqui com vocês. Eu não vou me estender muito, porque eu sei que todo mundo tem aí os seus compromissos e quero que vocês continuem comigo até o fim aqui, mas eu quero conversar um pouco sobre esse assunto. Oi, Ivan, tudo bem? É claro que na perspectiva da mediação de conflito e da construção de conhecimento, que é a área onde eu tenho domínio para falar, né? Onde eu conheço bem. Então, se você tem dificuldade, né, de encarar os seus conflitos sem recorrer a esse tipo de estratégia, eu vou contar aqui nessa live, né? Eu vou explicar o porquê que a gente recorre a essas estratégias e depois também sobre os 3 elementos que fazem sempre que a gente escolha caminhar por essa direção. Então, assim, já que a gente tem escolha, todo mundo aqui é adulto, a gente tem, né, um nível de maturidade, a gente se reconhece, a gente se vê escolhendo essas atitudes violentas, então por que que ainda assim a gente não consegue optar por caminhos diferentes? A gente sempre vai por esse caminho e esse caminho sempre coloca a gente distante desse respeito e dessa convivência pacífica, compassiva e tudo mais. Oi, Yara! Oiê! Oi, mãe! Ai, que linda, minha mãe tá aqui. Um beijo, mãe! Então, nessa live eu vou explicar sobre isso. Já vou começar aqui, pra gente não perder muito tempo. Então, eu quero começar falando pra vocês assim, né, que esse tipo de estratégia, né, quando a gente recorre à violência, acho que é claro para todo mundo que a resposta que a gente vai ter do outro, do ambiente, não vai ser uma resposta respeitosa. A gente não vai conseguir estabelecer uma relação de respeito. E a gente também não consegue estabelecer essa relação com a gente mesmo. E como que o nosso corpo mostra isso? A gente acaba ficando doente, sente um monte de dor, sente um cansaço excessivo, desânimo. Então, quando a gente adota esse tipo de estratégia para resolver os nossos próprios conflitos, o nosso corpo também aponta, né, que a gente está indo num caminho que não é respeitoso e que a nossa relação com a gente mesmo também não tá saudável. E então, como que a gente identifica, né? Primeiro se percebendo, e aí o caminho, né, pra gente fazer esse movimento é a gente perceber o como que a gente tá agindo no mundo. A gente tá agindo no mundo motivado por que tipo de emoção? Porque se a gente vai para o mundo motivado por emoções negativas como a raiva, o medo, o asco, a tristeza e todos os sentimentos que nascem dessas emoções, a gente vai acabar agindo, né, escolhendo por atitudes que são de resignação, que é a gente abandonar, falar assim, sempre foi assim mesmo, não vai ser agora que vai mudar, então você acaba abandonando o barco. A segunda é a tentativa de ficar agradando todo mundo o tempo todo de forma exagerada. Uma coisa que não faz sentido para você, todo mundo percebe que é esquisito, mas é uma tentativa de solucionar, né? É uma atitude que a gente tá escolhendo para solucionar determinada situação. E o terceiro são as atitudes impositivas, que são os adultos muito críticos e muito exigentes,
que sentem muita raiva porque eles não conseguem do outro aquilo que eles gostariam. Então, eles acabam atuando no mundo e nas suas relações através dessas atitudes impositivas, extremamente exigentes, né? Vocês já viveram isso? Conhecem alguém que age assim? Ou com resignação, ou com atitudes impositivas, ou tentando agradar todo mundo excessivamente? Coloquem aí umas carinhas para mim saber se a gente tá indo na mesma página. Oi, Roseli. Oi, Rosana. Ai, Yara tá aqui. Legal. Então, essas são as atitudes que a gente adota quando a gente está sendo motivado por essas emoções negativas. Aí vocês imaginam, né, o quanto de discussão e o quanto de desentendimento acontece nas nossas relações, a gente causa por conta dessas atitudes que a gente adota ou que o outro adota nesses contextos. Então, assim, esse é o primeiro panorama, né? A gente já tá na primeira página, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Que essas atitudes, elas são motivadas por essas emoções. E o segundo ponto que eu acho super importante, antes da gente prosseguir, é definir com vocês o que é violência, né? Quando a gente fala, quando eu estudo a mediação de conflitos e a construção de conhecimento, a gente entende que a violência, ela nada mais é do que uma estratégia. É uma estratégia que a gente adota para resolver algum tipo de situação, tá? Seja ela qual for, assim, não importa a forma como você vai executar aquela estratégia, mas a violência é uma estratégia. E a definição, né, que eu trago aqui para vocês é que a violência, ela é uma violação de qualquer valor, seja individual ou coletivo, tudo bem? Então, assim, quando a gente é violento com o outro, a gente já tá sendo violento com a gente há muito tempo. Tá? Então, quando a gente adota, né, aquela atitude de resignação, de tentar agradar o outro, ou aquela atitude explosiva, impositiva, é porque a gente já está violando os nossos próprios valores há bastante tempo e isso está se manifestando na nossa comunicação, na nossa atitude e na nossa ação, muitas vezes, né? E aí, assim, o que é importante desse conceito? Que toda agressão, seja ela qual for, todo e qualquer tipo de agressão, comunica uma frustração, né? E toda frustração, ela nasce de uma expectativa. E a gente cria expectativas a respeito de tudo e de todos o tempo todo, não é mesmo? Vocês passam por isso também? Eu vejo aqui, né, conforme eu vou conversando com as pessoas, atendendo e vivendo também, porque ninguém tá imune a isso, eu percebo o quanto que as pessoas, quando chegam até mim precisando resolver qualquer tipo de conflito ou tomar qualquer tipo de decisão, o quanto esse lance da expectativa pega, porque elas já chegam com a expectativa lá em cima. E o quanto que é difícil da gente conseguir se desprender dessa expectativa. É um exercício que eu posso dizer para vocês que eu acho que ele é para sempre, assim, de autopercepção e de autoconhecimento pra gente se perceber, né? Bom, e à medida que a gente constrói essas expectativas, que horas que a gente tá sendo violento? A gente tá sendo violento com a gente mesmo, quando a gente cria essa expectativa, e a gente passa a ser violento com o outro quando a gente cobra dele que cumpra, né, que atenda essa expectativa que é nossa. Então, vou trazer um exemplo, sei lá, de casa, né, de família. Tô vendo a minha pia ali cheia de louça, e eu quero que o meu marido lave aquela louça. Só que eu não quero que ele lave de qualquer jeito. Eu quero que ele lave da forma como eu gostaria, da forma como eu faria, né? Criar uma expectativa. E a partir do momento... Porque ele não vai atender aquela expectativa, percebe? Tipo, ninguém vai fazer nada do jeito que eu faço, ninguém vai fazer nada do jeito que você faz.
Então, só por aí já dá para vocês entenderem o tamanho do incômodo que a gente cria quando nasce, né, uma expectativa, quando a gente começa a criar ambiente para essas expectativas. E a partir do momento que eu cobro dele que faça isso na hora que eu faria, do jeito que eu faria e exatamente da forma como eu quero que ele faça, eu começo a agir com violência para com ele. Tudo bem? Tá fazendo sentido aí? Escrevam aí, coloquem umas carinhas aí para eu ver. Um coraçãozinho se estiver fazendo sentido e um coraçãozinho partido se não estiver fazendo sentido. E então é isso, né? Quando a gente cria essa expectativa, a gente tá agindo com violência. Quando a gente vai no caminho contrário, né? E passa a se propor, né? A respeitar o outro, a gente se propõe a respeitar o outro, já é um sinal de que a gente se sente responsável por nós mesmos. Então a gente já está assumindo o papel de protagonista da nossa vida, percebe? Porque se eu zero as expectativas e entendo que a responsabilidade por essas cobranças, né, pelo outro atender as minhas expectativas é só minha, porque eu criei essas expectativas, eu começo a entender que tudo que acontece nas minhas relações e na minha vida é minha responsabilidade. Então, a partir do momento que eu assumo o papel de protagonista da minha vida, eu elimino qualquer tipo de espaço para alguns papéis, né? Por exemplo, o papel de vítima, o papel de culpado e o papel de salvador da pátria. Porque vamos combinar, né? Que se alguém assume nessa relação, ou com o chefe, ou com o marido, com a esposa, se alguém assume o papel de vítima, tem alguém que é o culpado por essa pessoa estar no papel de vítima. Se alguém salva o rolê todo, é porque tem alguém que está se posicionando no papel de vítima e no papel de culpado, né? De quem está causando todo aquele problema. Então, à medida que a gente vai assumindo a responsabilidade, a gente vai eliminando o espaço desses papéis. Tem um exercício que é muito legal, que eu acho que expressa bem a forma, né, como a gente se posiciona nas nossas relações e não exerce assim, não se relaciona com o protagonismo, que é quando a gente se comunica, né? Quando a gente fala assim: "Ah, eu tô com muita raiva porque você fez isso". Quando a gente fala essa frase, a gente está entregando para o outro a responsabilidade que a gente tem de sentir que é só nossa. Então, olha como faz diferença. Eu sinto muita raiva pelo que você fez. A gente muda, o responsável sou eu, e quem tem que fazer alguma coisa para melhorar isso, para transformar isso, sou eu. Ninguém pode fazer mais nada por isso. Então a gente passa a adotar outro tipo de postura que não aquelas 3 que eu falei para vocês no começo, de resignação, de tentativa de ficar agradando o outro exageradamente e atitudes impositivas, tá? De exigir do outro aquilo que a gente tem a responsabilidade e poderia fazer. Tudo bem? Oiê! Oi, Thiago! E aí, tá fazendo sentido pra vocês? Me fala. Depois eu vou ler todos os comentários, tá? Mas no final, pra eu não perder o fio da meada. Mas eu tô vendo aqui vários coraçõezinhos, umas carinhas. Legal. Bom, isso tudo que eu falei pra vocês sobre assumir a responsabilidade, isso não significa que todos os seus conflitos vão acabar e que você vai viver relações de tranquilidade, amor, sem problemas pro resto da vida. Não. Isso significa que você vai parar de se preocupar, de criar problemas, de criar brigas, desentendimentos. A culpa vai deixar de existir dentro dessa relação. Porque assim, gente, o conflito, ele faz parte da vida.
né? Dentro da mediação a gente fala muito isso, né? A gente bate muito nessa tecla. O conflito ele faz parte do que é vivo entre as pessoas. Então ele sempre vai existir. A única questão é que a gente adota estratégias que fazem com que o conflito transforme a nossa vida num show de horror. Então a gente adota estratégias que são violentas e isso dificulta todas as situações e todas as relações. Então, a partir do momento que você começa a entender a sua responsabilidade e se relacionar de forma diferente, né, adotar atitudes diferentes para essas situações e relações, você começa a abrir espaço para escuta, para tranquilidade. Vão existir emoções negativas? Vão, mas a gente cria espaço também para as catarses, que é a expressão dessas emoções negativas. Porque quando a gente vive uma relação, por exemplo, pautada na violência, a gente não consegue demonstrar as nossas vulnerabilidades. Mas quando a gente vive uma relação que está pautada no respeito, a gente consegue mostrar as nossas vulnerabilidades, porque uma está baseada na segurança e na confiança. E a outra está baseada na insegurança. Então, a qualquer momento, você pode perder aquilo, né? Então, a sombra, né, do abandono, da traição e da injustiça estão sempre rodeando ali. Enquanto as relações que são pautadas no respeito, não. Elas têm segurança e confiança e elas são nutridas, né? Essa segurança, essa confiança, ela é nutrida a todo tempo, por isso que exige respeito. Então, esse espaço que antes era de culpa, de preocupação, de briga e desentendimento, por exemplo, passa a ser de escuta, de tranquilidade, de criatividade e de soluções. Então, a gente cria aí espaço para solucionar esses conflitos. Agora, por que é tão comum, né, a gente recorrer à violência? Vou contar para vocês que esse é um estudo que eu faço há pelo menos 13 anos. Desde que eu comecei a trabalhar com comunidades, na época que eu estudava gestão ambiental, eu já estudava essa questão cultural, né, para entender. E isso está muito relacionado com a nossa cultura. A gente vive uma cultura que só usa a violência como estratégia. E para a gente fugir disso, demanda um esforço e demanda uma mudança, né? E quando a gente fala de mudança, aí que o bicho pega. Porque imagina vocês, né, que a gente tá no comecinho do ano, eu acredito que todo mundo se propôs aí a fazer pelo menos uma mudança de hábito para esse ano novo. Conta aqui pra mim, coloca aí, vai, dá uns coraçõezinhos aí. Conta pra mim se vocês se propuseram a fazer essa mudança de hábito e se vocês fizeram. Quando a gente fala sobre essa mudança, especialmente relacionada, né, aos outros, a gente tem muita dificuldade, a gente tem muita resistência, porque já é um desafio imenso. Eu me proponho a fazer atividade física, depois de um longo tempo parada, é um desafio imenso eu levantar e ir para academia em determinado momento do dia, do qual eu me propus a fazer, né? Então imagina vocês que se existe essa resistência com a gente, agora vocês imaginam mudar a nossa postura com o outro. É muito delicado, porque a gente está falando de um lugar de ainda, né, de insegurança e de desconhecimento. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que essa resistência, ela é irracional. A gente tem consciência de que essa resistência existe e a gente tanto tem consciência que a gente escolhe aonde a gente vai se posicionar, né? Então, a gente assume, né, uma perspectiva da onde a gente vai atuar diante daquele contexto. A gente escolhe o lugar da onde a gente vai olhar para julgar ou para observar quais são os fatos que estão acontecendo naquele contexto, de que lugar você está falando, né? A gente usa muito até isso nas frases. Então, eu tive um problema com o meu chefe.
rapidamente eu assumo uma postura e falo assim, peraí, o que esse cara tá querendo comigo? Da onde eu posso ver? Ah, ele tá querendo me ferrar. Porque, ó, senão ele teria me entregado o relatório antes para eu ter tempo suficiente de entregar o projeto que ele precisa. Percebe? Isso é a manifestação desse posicionamento. Eu assumo uma perspectiva. Então, essa resistência, ela não é irracional. Ela nasce dessa perspectiva que eu assumo e que eu banco, né? Que eu permaneço. Então, quando a gente olha para essa resistência, a gente consegue também se questionar, né, sobre o lugar que a gente assume e a forma como a gente olha para o outro. Tudo bem? Porque daí eu vou olhar para o outro na defensiva ou eu vou olhar para o outro de uma forma mais compassiva, de uma forma que eu esteja disponível para compreender o que ele tem para me dizer ou o que ele fez, enfim. Tudo bem aí? Todo sentido. Legal. Posso continuar? Tudo certo? Oi, Fran! Oi, Ana! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Legal. Então, já falamos sobre essa questão do conflito, sobre essa questão da cultura, né? Que faz com que a gente escolha sempre os mesmos caminhos. Também já falamos sobre essa questão das emoções negativas que acabam estimulando e impulsionando a gente a escolher sempre esses caminhos e da importância que é a gente assumir esse papel de protagonista. Agora eu quero contar para vocês assim que existe essa resistência à mudança, sim, existe, mas existem alguns elementos que insistem em colocar a gente nessa direção. Então, assim, percebeu tudo isso? Quais são, né, os indicadores? O que indica que você está caminhando de novo para fazer escolhas, estratégias que são violentas e que vão te distanciar dessas relações respeitosas? O primeiro elemento que faz a gente se manter nessa posição de violência é o desconhecimento. Então, assim, o fato da gente não saber como que a outra pessoa vai reagir, a forma, né, na hora que a gente se posicionar, é o primeiro elemento. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer depois que a situação difícil, né, depois que esse conflito se instalou. Então a gente se posiciona sempre nesse lugar de defensiva. A gente cria a casquinha e fica lá, sentindo medo, sentindo raiva, culpando o outro e muito triste, tá? O segundo elemento é a ilusão, porque a nossa mente é danada, né, gente? Ela tenta proteger a gente de qualquer forma. Então, o papel dela qual que é? Preservar a nossa vida. Então, diante de uma situação desconhecida, o que a nossa mente vai trazer pra gente? Vai trazer todos os benefícios, todas as coisas boas, né, que vão acontecer futuramente? Não. Tipo, vai apontar só aquilo que é de negativo, o que você vai perder, se você vai se ferrar, o quanto que você vai se ferrar, né? A gente começa cresce, né? A nossa imaginação, ela fica muito fértil, só que ela fica sempre muito negativa, porque a nossa mente tem essa intenção de proteger a gente o tempo todo. Então, soma o desconhecimento com essa ilusão. E um terceiro elemento, que é o apego que a gente tem com a nossa zona de conforto, né? A gente já sabe tudo o que vai acontecer, a gente já sabe, ainda que esteja ruim, tá, pessoal? Ainda que esteja ruim, a gente já sabe como que é esse universo, esse contexto, como é que a gente se sente, com quem que a gente se relaciona, é muito conhecido. Então a gente cria esse apego por essa zona de conforto, tá? Então são esses três elementos que fazem a gente insistir nessa direção e adotar sempre as estratégias de violência para a gente resolver os conflitos.
E esses 3 elementos que eu contei para vocês, numa situação, num contexto difícil, eles só vão estimular aquelas emoções negativas. Lembram que eu falei para vocês? E a resistência, né? Então pensa, você vai ficar cada vez mais resistente porque você desconhece, cria um monte de ilusão sobre o que está acontecendo e fica lá apegado, não querendo sair da onde você estava. Quanto mais resistente você é, menor a sua autoestima. E isso é um ciclo, né? Que se perpetua e faz com que a gente permaneça sempre na negação, sempre na raiva, na confusão, na depressão e por fim chegue na crise, que é o fundo do poço. E aí, de novo, né? Lembra das emoções negativas que eu falei lá atrás? Isso vai eternizar, né, esse ciclo, porque vai continuar estimulando aquelas atitudes negativas, aquelas atitudes, né, impositivas, a resignação e aquela necessidade excessiva de agradar o outro. Então, tudo isso faz eternizar, né, essa violência e esses ciclos de violência que nós criamos ou que nós contribuímos 50%, né? 50% nossa responsabilidade, 50% da responsabilidade do outro. E isso acontece em todos os níveis, né? Tanto na relação do eu comigo, como na relação com o outro, como na nossa relação com o mundo, né? De uma forma mais coletiva, assim, comunitária, na empresa que eu pertenço, na minha família, né? E aí esses sentimentos negativos, essas emoções negativas, junto com essa resistência, vai só reforçando a sua necessidade de se proteger. E aí, quanto mais a gente permanece nessa camada de proteção, a gente só tem, não é que a gente mais responde de forma violenta, é que a gente só tem a oportunidade de responder de forma violenta. Deu pra compreender um pouco? Me contem aqui. Quero ouvir um pouquinho vocês. Deixa eu ver. Oi, Josi. Solemar. Te amar. Oi, Ana. Tudo bem? Que legal. Que bom ter vocês aqui. Muito legal. E aí, me contem, fez sentido tudo isso? Eu acho que essa conversa ela é muito esclarecedora, assim, porque a gente conseguir, né, compreender um pouco quais são os caminhos que levam, né, o que estimula a gente a fazer aquilo que a gente não quer fazer mais, é a cerejinha do bolo, assim. É a melhor forma da gente conseguir se entender, né, porque a gente começa a ampliar nossa percepção e entender, tá? Então, peraí, se eu tô fazendo assim, por que eu tô fazendo assim? E aí sim vale a pena, né? A gente começar a olhar pro outro, só que quando a gente olha pro outro, a gente para de apontar o dedo. Porque lembra, não tem mais culpa, não tem mais vítima, não tem, ninguém mais é responsável por aquilo que você sente ou pelos resultados que você tem na sua vida. Então a gente começa a olhar pro outro com mais compaixão mesmo. Porque se a gente é esse universo todo, imagina, né? O outro também é. Ele também tá sentindo tudo isso, ele também tá experimentando essas atitudes, ele também experimenta toda essa resistência às mudanças, fica lá pegado à zona de conforto dele e tem medo do desconhecido. Então já dá pra gente outra visão de mundo, né? Já coloca a gente em outra perspectiva. Tudo bem? Deixa eu ler aqui. Que legal. Rosana, todo sentido. Eu e meu irmão somos assim. Ah, que legal. Muito bom. Quando a gente... isso também é importante falar, né? Não são todas as nossas relações que a gente responde de forma violenta, por exemplo.
Existem relações, porque imagina vocês, né? A gente se relaciona com muita gente. Então, existem relações que estão sim pautadas no respeito. Só que a gente não costuma olhar para elas, a gente só olha para aquelas que estão com problema, porque é lógico, né? Elas colocam a gente numa condição de insegurança, de medo, de vulnerabilidade, e aí aquilo acaba assumindo um papel maior, né? Tem uma proporção maior na nossa vida. Mas se vocês pararem para fazer o que a Rosana fez, de olhar, né, e falar assim, peraí, quais são as relações que eu tenho que estão sim pautadas nesse respeito e na paz? Aí eu acho interessante também porque vocês conseguem fazer essa análise. O que é que tem nessa relação? Como que eu me sinto nessa relação? O que é que ela me proporciona para que eu consiga agir de uma forma diferente? Para que eu abandone todas aquelas atitudes impositivas de resignação e aquelas tentativas de agradar o outro. Então, fazer esse olhar é muito legal também. Muito bom, Rosana. Deixa eu ver o que mais. Abigail. Eu me resigno ou sou agressiva nas palavras? Ah, essa questão da agressão também, né? A gente pode ser agressivo de várias formas, até sem falar nada, né? Então, tem inúmeros tipos de agressão e tem gente que é agressivo nas palavras, sim. Agora, percebe, tanto a resignação quanto essa agressividade nas palavras, ela alimenta a violência com você mesma. Porque depois que você age daquele jeito, não é que você vai resolver o problema e acabou o assunto. Não, você está escalando esse conflito, né? Vai ficar cada vez pior. E todas as pessoas que estão envolvidas nesse conflito vão precisar gerenciar ele junto com você. E você, além de gerenciar tudo isso, ainda vai precisar gerenciar você mesma. Porque quando a gente age com resignação, por exemplo, a gente fica se martirizando depois, né? Fica passando aquele teatro mental na cabeça, falando assim, ai, por que eu não falei assim? Eu deveria ter falado, porque da próxima vez eu vou fazer e vou acontecer, quando eu encontrar o outro. Então, cresce, né? Toda a nossa crítica vem e fica lá falando no nosso ouvido. As 3 atitudes alimentam a culpa, os desentendimentos, tudo aquilo que eu já falei para vocês antes. Legal, interessante, Abigail, que você se percebeu assim. Ótimo. E aí, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? E quando não há interesse do outro lado? Ah, que boa sua pergunta, Abigail. Eu posso dizer para vocês assim, ó, que não precisa ter interesse do outro lado. Porque quando a gente escolhe se posicionar de uma forma diferente, o outro vai ser obrigado, não é obrigado, porque essa palavra é muito pesada, mas assim, é inevitável que ele vai te dar uma resposta diferente da que ele estava dando, entende? Porque a partir do momento que, bom, as relações, elas têm as suas dinâmicas, né? E os outros agem baseados naquilo que eles acreditam que conhecem da gente. Então, percebe? A partir do momento que você fala assim, não, eu não vou mais escolher nenhuma dessas 3 atitudes, eu vou fazer diferente. O outro nem precisa participar disso. Ele não precisa ter interesse. Ele vai continuar no fluxo, entende? Só que você vai estar dando um estímulo novo para ele. Não acontece no outro, gente, acontece na gente mesmo, né? Essa mudança, ela é uma mudança de postura, é uma mudança de posicionamento e de perspectiva. Então, é você abandonar essa resistência. Eu sei que não é simples, tá? É muito profundo isso, mas é você abandonar essa resistência e se propor, né, a mudar os pontos de vista que você tem, experimentar todos que são possíveis e ir sentindo, né? E treinando, responder.
Agora, esse lance de reconhecer que você está sendo motivado por essas emoções negativas, acho que é o grande lance. Porque aí a gente consegue escolher, né, de uma forma bem consciente, assim, a resposta que a gente vai dar. Ainda que a gente precise fazer uma pausa, esperar um pouco para diminuir aquele sentimento de raiva, para você dar uma elaborada, né, nessa emoção e aí depois dar a resposta. E aí, respondi o seu como? Eu vi aqui como. Quando mudamos, então, o outro automaticamente muda também? Sim. Quando a gente muda a nossa postura, o outro também muda. E aí, às vezes não. Nunca tá no nosso controle, tá, gente? O outro ele vai tomar as decisões dele a partir daquilo que ele acredita que é bom. Então, a gente não pode cair no limbo da expectativa de novo. Talvez eu tenha entendido o que a Abigail perguntou, né, do como, porque assim, se você age tendo a expectativa de que o outro vai passar a se relacionar com você de uma forma diferente, mas você cria expectativa sobre essa forma, você tá caindo naquele ciclo de novo. Tá bom? Então, a gente precisa, ao máximo, eliminar essas expectativas. Como que a gente elimina essas expectativas? Se concentrando naquilo que é nosso, tá? Se concentrando no eu e não no outro. Tudo parte de nós e da relação que escolhemos ter com o mundo. Tão importante ter consciência. Não é fácil, mas é o caminho. É isso mesmo, Ana. É muito importante ter essa consciência o tempo todo. O tempo todo. A gente vacila, né? De vez em quando. Eu vejo por mim mesmo que há muito tempo já eu trabalho com isso, eu estudo isso todos os dias e às vezes eu me pego nessa situação, né? Então eu sempre falo muito para as pessoas assim, o quanto é importante a gente vigiar, porque a partir do momento que a gente expande a nossa consciência para isso, então a gente está nessa live agora, a gente está tendo acesso a essa informação, isso faz sentido, né? Se transforma em um conhecimento e você fala assim, eu quero mudar. Isso não basta, porque a gente vai continuar sendo humano, percebe? Então a gente precisa insistir, né? É um exercício, é como se a gente estivesse treinando os músculos. Observar, vigiar e orar sempre. Para que a gente seja capaz de gerenciar isso da melhor forma possível e fazer escolhas pautadas no respeito, porque aí a única coisa que vai vir de volta é o respeito, não tem outra resposta, tá, gente? No começo o outro pode até entender de uma forma esquisita e falar assim, nossa, tá armando alguma coisa, sei lá, vocês podem até ouvir alguma coisa desse tipo, mas é só um estranhamento, tá bom? Há pessoas que são muito partes da nossa vida. Sim, é verdade. Lembra que eu falei lá pra vocês, né? As pessoas, elas também ajudam a gente a eternizar esses ciclos de violência. Porque a violência, ela é uma estratégia que está impregnada na nossa sociedade, está impregnada na nossa família. Então, é como se esse grupo sempre cobrasse da gente respostas desse tipo. Quantas vezes vocês já não ouviram da amiga de vocês ou do melhor amigo falando, não, vai lá, tira isso a limpo, resolve isso agora, percebe? Faça isso, isso e aquilo, porque a sociedade também passa a cobrar da gente esse posicionamento e isso fica impregnado na gente. E aí chega uma hora que mesmo que eles não cobrem, a gente passa a fazer a lição de casa certinho. Então a gente faz. E aí que tá o lance, né, da nossa responsabilidade. Porque quem perpetua isso somos nós. Esse ciclo, né, de negação, de raiva, confusão, depressão e crise. Agora, pra gente sair desse ciclo, basta a gente ter mais flexibilidade, né? Você ser mais flexível a essas mudanças
e começar a entender isso, compreender, dar novas respostas, treinar, concentrar-se no nosso para que releve-se. Legal, outro caminho interessante. Ai, que lindo. Obrigada, amor. A gente tem que vigiar e orar, e não tem jeito. Isso é muito real. É um exercício muito árduo. É mesmo, Yara. É um trabalho diário, eu diria. Mas é isso que vai dar pra gente a chave da mudança, né? Porque a chave é nossa e ela tá aí. Tá lá disponível pra gente pegar e começar a fazer as escolhas, né? E é isso que vai fazer toda a diferença. Ai, Fran, que linda, obrigada. Muito bom. Então é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenha feito diferença, que tenha inspirado vocês também, como a Fran se sentiu inspirada. Quero contar para vocês que essa é a primeira live, né? Já foi até um ensaio para o Jornada Inspiradora que vai rolar esse ano. O primeiro vai acontecer no dia 18 de março e a gente vai falar sobre birra de adulto. Então, tem bastante a ver com esse tema que a gente começou a conversar aqui hoje, né? Essas pessoas que agem de forma muito impositiva, que batem o pé para ter aquilo que elas querem, né? Que assumem comportamentos que são infantis e que tiram da gente a oportunidade de agir, né? Numa direção diferente. A gente vai falar bastante sobre isso, vai ser muito legal, dia 18 de março. Se vocês quiserem mais informação, tem no meu feed e também tem no site. É só vocês acessarem julianacoisilva.com e aí vocês vão navegar lá e vão achar Jornadas Inspiradoras. Certo? Obrigada, Ju. Ai, obrigada, Yara, pela presença. Que bom que foi inspirador e que ajudou a esclarecer um pouco isso. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem mexida, assim, quando eu vi que tinham lá naquela enquete, né, 58 votos, se não me engano, né, que eu perguntei se as pessoas tinham dificuldade de não recorrer, né, à violência na hora de resolver os conflitos, e 100% das pessoas falaram que sim. Eu falei, não, vamos bater esse papo, porque é um assunto que eu amo, adoro, estudo, e acho que vale a pena a gente distribuir essas sementinhas, né? Muito legal. Ótimo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Bom dia para vocês que estão aí no Brasil. Bom dia pro pessoal daqui, dos Emirados. Pra Yara, que tá na Alemanha. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. E se vocês quiserem continuar essa conversa, a gente pode continuar lá no post. Essa live vai ficar salva. E aí vocês podem continuar escrevendo lá e colocando os insights que eu vou responder vocês com todo carinho. Tá bom? Um beijo pra vocês, viu? Um beijo, obrigada. Obrigada, Van, obrigada pelo suporte. Roseli, Lê, obrigada. Obrigada, Josi. Um beijo pra vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu desligo isso aqui agora, né? Não faço a menor ideia. Obrigada, Si. Ai, que bom ter vocês aqui. Obrigada, Thiago. Beijos. Deixa eu ver agora como é que eu desligo esse trem. Tchau, tchau.